Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo a mais um Pega a Lição, nosso encontro semanal de estudo da lição de jovens. Antes da gente iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui conosco, já estamos no nosso quarto encontro do terceiro trimestre, isso mesmo, quarto encontro. Tá frio por aí? O mês de julho, o mês de junho, sempre um frio muito gostoso aqui na área que nós estamos. E você já sabe, nesse friozinho não tem nada melhor que você pegar um chocolatinho quente e estudar a sua lição da Escola Sabatina. Aqui no nosso programa nós estudamos todos os sábados às 3 da tarde e estamos sempre muito bem acompanhados. Nessa temporada tem um camarada que ele tá marcando presença aqui com a gente, que é o pastor Leonardo do OIM. Tudo bem, pastor? Tudo bem sim, pastor. De volta mais uma vez. Mais uma vez. É o quarto episódio, né? Quarto episódio. Olha E aí, vou ficar a temporada toda aqui com a gente. Você tá em campanha, né? Vamos fazer, o pessoal bota aí hashtag Fica Léo, a gente vê se ele fica mais uma temporada aqui com a gente, beleza? Valeu, pastor. Obrigado. Maravilha. E hoje a gente tá recebendo um camarada muito especial, é o meu amigo Júnior. Ele é o responsável pela Rádio Novo Tempo aqui na área de Campinas. Tudo bem, Júnior? Boa tarde. Tudo certo, graças a Deus. Olha, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando esse podcast, esse encontro. E é verdade, estou aqui em Campinas, morava antes em Jacareí, cidade aqui da região do Vale do Paraíba, no interior do estado de São Paulo. E agora tenho o privilégio de acompanhar essa turma magnífica que acompanha a AM 830, pastor. Que bacana, Júnior. Você vê, Léo, que a voz do camarada é diferente. Eu senti aqui que eu tava dentro da rádio ali, mano. Olha só, Sentiu cara. a pressão aí? Que pressão, Junião. Olha aí, Talvez cara. os jovens tá ouvindo agora já lembra da voz dele, né? Já lembra da voz dele lá, exatamente. Quando ele falou da rádio aqui, pastor, né? Quando eu entro num Uber, eu sempre vejo, escutando ali o rádio, eu já peço pra colocar. Coloca na 830 aí AM, aqueles que tem AM, né? E aí coloca ali, eu já saio do Uber já cumprindo a missão ali pra aquele... Já larguei a Novo Tempo ali, né? Eu já levo o pacote de folheto, sabe? A pessoa pergunta, qual é a frequência? Olha, tá aqui. Coloque aí que eu quero que você prove que você vai ouvir de verdade. Aí o camarada coloca lá, pronto, mais um. Que legal. Mais um integrante da nossa audiência. Trouxe aí, eu vou levar um desse aí. Que é melhor do que falar, já entregar o folheto agora. No intervalo eu vou entregar um pra você, o pacote aí pra você. E Juninho, fala pra gente aqui, quem quiser achar a rádio nas redes, como é que faz aí pra contactar vocês, pra estar junto com vocês? Boa pergunta, pastor, porque olha, primeiro a gente tem o nosso aplicativo legal para todo mundo baixar, tanto para o sistema iOS quanto para o sistema Android. Bacana. É só colocar na loja de aplicativos Rádio Novo Tempo, é de graça. Legal. A galera vai poder acompanhar não só a rádio de Campinas, mas as outras 17 emissoras que a gente tem espalhadas pelo Brasil. Uau. E o que é legal também, claro, vou puxar a sardinha para o meu lado, é que a Alexa, né, que faz parte aí um dos aparelhos da Amazon, ela pega somente a rádio de Campinas em qualquer lugar do Brasil. Então, se você tem uma Alexa em casa, é só colocar Rádio Novo Tempo e ela vai se conectar diretamente com a gente. Se conectar com a gente. Exatamente. Abandonou ali, com todo respeito, um abraço para os meus colegas lá de Jacareí. Mas a Alexa meio que abandonou Jacareí e veio para Campinas. Veio para Campinas, né? Abriu os braços e disse, seja bem-vinda. Abraçou Campinas e ficou aqui com a gente, então. Não que sai bacana, mais. Júnior. Então dá para acompanhar. E também pelo site novotempo.com/Rádio Campinas. Opa, Pronto. calma aí. Repete aqui, Júnior, pra câmera agora, que o Daniel, nosso editor, vai colocar aqui embaixo na tela. Repete Então olhando pra coloca câmera na lá. tela, cadê a câmera? Tá aqui, ó. Tá, aqui, ó. isso, fala pra câmera aí. Peraí, tô bonito aqui, tô bonito. Então, vamos lá. Coloca aí, ó, novotempo.com/Rádio Campinas. Tá mais fácil que beber água. Tá Dá muito pra mais acessar. fácil que beber água. Dá pra acessar. E o nome do aplicativo, Juninho? O aplicativo, só coloca lá, ó, Rádio Novo Tempo, lá na loja de aplicativos. E é o primeiro aplicativo que vai aparecer, dá para baixar qualquer celular, qualquer sistema, não vai pesar no seu celular, isso é bacana de falar, porque tem Legal. gente, nossa, mas estou com o celular cheio e tal. Sim. Dá para baixar e você acompanha em qualquer lugar do Brasil. Ah, que legal, então. Então, você colocou o aplicativo lá, você acompanha em qualquer lugar do Brasil. Na Alexa, você acompanha a gente aqui em Campinas. No rádio tem a AM 830, não é isso? Lá. Só não escuta quem não quer. Só não escuta quem não quer. Não tem desculpa, meu irmão. Então tá facinho de você pegar essa mensagem poderosa da Novo Tempo aí. Obrigado, Júnior, por ter aceitado o nosso convite. E a gente dos jovens já estamos formando uma parceria agora a longo prazo aí junto com a Novo Tempo, não é isso, Júnior? Vamos apertar as mãos Vamos aqui, apertar ó. oficializando aqui no nosso Pronto. podcast. Não pode voltar atrás. Os grandes homens de negócio fazem Fechou, isso, né? exatamente. Apertam as mãos, então o negócio tá fechado agora. Júnior, e só te agradecendo que semana passada você esteve com a gente na Mega Vigília PAC, foi top, muito bom ter você lá conosco e vai estar nos outros eventos, não é isso? Não tenha dúvida, é só chamar que eu estarei lá. Até combinou a frase, né? Olha aí. Mas literalmente, eu gosto demais de participar desses eventos e para mim é uma honra estar junto com o Ministério Jovem. Ministério que eu tenho no meu coração, afinal de contas, já integrei na igreja local esse ministério, proporcionando aí, posso dizer, sendo um instrumento nas mãos de Deus nessa área. Quando alguém me chama, principalmente o nosso departamental de jovens, dizendo assim, ó, vamos para a missão, vamos participar,
não tem como dizer não, tem que dizer sim. Seja bem-vindo, Juninho ao time. Obrigado, um prazer viu? ter você aqui conosco. Léo, uma alegria ter você aqui conosco. Mas Obrigado, a galera veio aqui para estudar a lição. O nosso Opa, papo tá vamos lá. muito bom. Léo, você ora pra gente poder iniciar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui para estudar a tua lição. Nós queremos te pedir desde já, Deus, né, que tudo que for explanado aqui chegue a muitos corações e ouvidos. Fica conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meninos, lição dessa semana, comunhão. Eu tenho gostado muito da lição de Levíticos, tem sido uma lição muito interessante. Nós já estudamos sobre devoção, já estudamos sobre Jesus, já estudamos sobre tomar cuidado e tem sido uma lição muito, muito poderosa. O livro de Levíticos, a gente tem visto que ele está compreendendo muitas doutrinas, apesar de ser um livro que as pessoas não levam muito a sério, é um livro que compreende quase todas as doutrinas da Bíblia. Isso é extraordinário. E na lição de hoje vem falando sobre comunhão, e eu sempre começo pela minha tirinha aí. Vocês viram aí a tirinha aí? O que essa tirinha trouxe pra vocês, essas 3 imagenzinhas aí? O que disse pra vocês aí? Leozão, você, meu amigo, que já tá aí sentado nessa cadeira já há 4 programas, o que essa tirinha disse pra você? Fala com a gente. Amigo, eu gostei da pergunta que é feita aqui pela... Aí a Alexa também, será? Olha, deve ser, né? A tirinha dá a entender Se que é uma falar no Alexa. seu tempo, vai escutar Vai Campinas. escutar Campinas. E ela faz uma pergunta ali, né, pra aquela mulher que está sentada, né? Pense em uma imagem que te traz paz, né? E aí eu fico imaginando e já quero fazer uma pergunta aqui também já para aqueles que estão ouvindo. Qual é a imagem que te traz paz? A mulher, ela pensou em algo aqui, né? E para mim, o que ela pensou aqui não me traz paz nenhuma. Eu não sei como ela conseguiu sorrir aí, né? Quer dizer, algumas coisas até que uma academia, um exercício físico, mas boleto, energia, esse negócio aí já... Será que ela não pensou nos boletos pagos? Eu tive essa impressão Ah, também, sim. Júlio. Porque não tem coisa melhor do que você... boletos pagos. Sobrou Verdade. R$10 do salário, mas tá tudo pago, meu irmão. Você dorme Que tão bem. alegria, você Amém. dorme em paz, né? Então, mas eu li o verso que diz aqui na imagem seguinte, né? Que é o Salmo 133, é bastante conhecido, né? O verso 1, pelo menos, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Então, eu Sim. acredito que por este verso, algo que deveria nos trazer uma paz assim maravilhosa é estar unidos, né, com os irmãos. Aqui a gente sabe que quem escreveu foi Davi, né? Eu lembro agora da história de Davi, voltando um pouco atrás, quando o profeta visita ali a casa para ungir o novo rei. E o pai de Davi traz ali todos os irmãos e negligencia Davi. Até que o rei fala, não, o profeta, ele diz, não é nenhum desses. E aí traz ali, Davi então é ungido, né, mas aparentemente negligenciado pelo pai e muitas vezes pelos irmãos. Quando ele chega ali na guerra diante de Golias, os irmãos dele chega a repreender um pouco Davi e tal. Mas eu lendo Patriarcas e Profetas, né, a profetisa do Senhor, ela... diz lá que quando Davi estava ali se escondendo do rei Saul, depois daquela perseguição na caverna, ele tem uma visita muito especial do pai, né, dos irmãos ali naquela caverna, e aquilo ali enche o coração de Davi. E Sim. aí eu fico imaginando esse verso agora, ele, né, escrito aqui, Davi falando como é bom e agradável, né, viver juntos, né, unidos os irmãos. É maravilhoso, né? Então acho que essa aqui deveria ser a melhor impressão- imagem. A melhor imagem do que os boletos pagos ali, né? E, Júnior, qual foi a tua impressão quando você viu a tirinha lá? O que você achou? Olha, a impressão é exatamente essa. Eu acho que a gente confunde um pouco Sim. de paz. É importante a gente pensar nisso. Às vezes a gente confunde a paz com uma sensação de mar de tranquilidade. Por quê? A tirinha, ela mostra justamente ela pensando nos boletos. Isso aqui, pra mim, trouxe aquela impressão dos boletos pagos, né? Sim, eu concordo contigo. Foi essa impressão que eu tive Não quando é? eu li a tirinha também. E aí a gente pensa que a nossa tranquilidade está relacionada com este mundo, quando a paz verdadeira, de fato, ela vem do trono e da graça de Deus. Sim. E essa é a grande questão da nossa vida. A gente está buscando a paz nas coisas deste mundo, ganhar o melhor salário, fazer a melhor viagem, o que não há nada de errado em a gente querer buscar uma melhora para a nossa vida. Sim. O problema todo é quando a gente coloca a condição da nossa paz com essas coisas do mundo. Porque, olha, eu posso passar muito bem de grana esse mês, e pode ser que mês que vem eu esteja muito apertado, mas a minha paz não pode estar relacionada com isso. A minha paz tem que estar relacionada com aquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. E ele nunca muda. Sim. Se a gente tiver isso no nosso coração, a gente vai passar por qualquer maresia nesse mundo, por qualquer lugar nesse mundo, independente da tempestade, o nosso coração vai estar em paz. Por uma simples questão. É uma frase de efeito, mas eu coloco aqui na mesa. Para o cristão, a vitória é só uma questão de tempo.
independente da tempestade que você está enfrentando, para o cristão a vitória é algo certo. E isso tem que trazer paz para a gente. Sim. Muito bem colocado, Júnior. Eu tive essa mesma impressão quando eu li a tirinha, juntando os pensamentos de vocês aqui. Foi os boletos pagos, mas a nossa paz está muito além das coisas temporais, Muito, né? muito E eu bem. gostei muito da frase de efeito que você mandou aí agora, hein? Guardei ela no coração e vou levar ela para os meus sermões também. Pro Pronto. cristão, a vitória É só uma questão de tempo. Muito Amém. bem colocado, Júnior. E a lição, ela veio estendendo isso e ela vem falando de algo interessante, né? Ela acaba apontando, o título da lição é comunhão, mas ela acaba apontando para um momento em que a comunhão foi rompida. Porque ela aponta lá pro Éden, Adão e Eva ali, e quando Eva peca, daqui a pouco Adão peca, e a primeira coisa que eles fazem diante de Deus é um acusar o outro. Já rompeu a comunhão, já não estão mais unidos ali, né? Deus chega lá e Adão fala, olha, a culpa é da mulher que o senhor me deu. E aí a mulher já olha pra ele, não, a culpa é da serpente que tá aqui. Se fosse perguntar pra serpente, a serpente ia falar, a culpa é tua que criou a gente todo, que criou nós todos aqui, né? Então já houve um rompimento ali. E o interessante é que no livro de Levíticos a gente vê que tem uma oferta de paz, ou uma oferta de comunhão, que buscava agora entrelaçar os irmãos, trazer a paz entre os irmãos. E eu lanço uma perguntinha pra vocês aqui no ar. Essa divisão que começou no Éden, será que hoje a gente encontra essa divisão nas nossas igrejas em alguns momentos? O que vocês acham? E aí, meninos? O que vocês acham? Como é que ela para o ímpar, vai? Doni. Repete aí, rapidinho. A pergunta foi a seguinte. Hoje, nós vimos que no Éden nós temos a divisão. Adão e Eva brigaram, se dividiram. É bem verdade que depois eles continuam unidos, mas a divisão já causou ali um rompimento da comunhão. Entretanto, essa divisão, Satanás trabalhou no Éden para criar essa divisão. Será que Satanás ainda trabalha hoje para que essa divisão exista também nas igrejas, no povo de Deus hoje? Sim. Essa comunhão rompida, né? E a gente tem agora aí a comunhão tanto do ser humano com Deus, Sim. rompeu naquele momento, mas também você falou aí, pastor, da briga que teve ali Adão e Eva, e depois até a serpente, até o animal entrou na briga ali, né? Não, Sim. foi a culpa foi da serpente. Então, você vê que não foi um rompimento, né, de comunhão somente com Deus. Não. Foi um rompimento também de ser humano para ser humano, né? E começa a ter ali uma catástrofe, né? Sim. Na vida do ser humano. Se a gente for pegar ali já Gênesis e ler também, estudar a Bíblia, a gente vai ver que o ser humano ele precisa de pelo menos duas coisas. É inata do ser humano, né? Um é que todo ser humano ele tem a necessidade de adorar. Então, se você não adora a Deus, em algum momento da tua vida você vai estar adorando algo, alguém, né? Vai estar adorando um outro Deus, né? Ou deuses. E agora, quando a gente vai para também outra parte da Bíblia, vai falar que o ser humano é inato dele também viver em comunidade, viver em comunhão. Quando diz ali, Deus fala para Adão, que às vezes a gente fala e não está errado, né? Quando a gente fala assim, não é bom que um homem viva só. E a gente remete muito ao homem solteiro, à mulher solteira, mas também ali tem a ver com comunidade. O ser humano ele viveu para viver unidos, né? Viver sempre em comunhão com outras pessoas. Isso aqui a gente necessita. Então, teve mesmo uma quebra ali, né, da comunhão com Deus, com o ser humano, mas que precisamos agora restaurar, né, tudo de novo para que a gente consiga viver em paz uns com os outros e também com Deus. Agora, vamos até pensar numa questão, né? Antes do pecado, o ser humano era regido unicamente pelo Senhor. Sim. Depois do pecado, agora o ser humano é regido por outras vozes que não necessariamente é a de Deus. E aí vem um conflito. Olha, tanto é que, com todo respeito aos presentes aqui nessa mesa, eu não sou fã do açaí daqui, gente. É um negócio assim que... É diferente do açaí do Pará, Júnior? Esse aí tem autoridade, que é paraense. Eu vou dizer um negócio, o açaí daqui parece muito com Apocalipse 17, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça, o que entendeu? o Espírito diz às igrejas. Já o que eu gosto é o açaí Apocalipse 12, entendeu? Tem uma grande diferença. Você pode explicar pra gente a diferença aí, Júnior? Aí eu vou explicar, porque assim, eu já tive um certo conflito com alguns colegas de trabalho, alguns amigos, dizendo, não, a gente pegou o açaí de vocês que é lá do Pará e melhorou essa fórmula, entende? E aí o conflito aconteceu. E por que eu tô falando isso? Que às vezes a gente acaba discutindo por coisas tão pequenas. Sim. E hoje em dia a discussão é por quê? Por política. A discussão muitas vezes é pela religião. Sim. A gente acaba não só discutindo, porque o debate é até saudável. A gente cria muros, a gente rompe relacionamentos por conta disso. E Deus, ele quer uma família unida. E como é que a gente fica quando a gente está aí magoado com alguém? Porque quando alguém fala mal de você
e você não tem nenhuma relação com aquela pessoa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sim. Mas quando é alguém que você tem um carinho especial, uma mãe, um pai, um marido, a esposa, um filho, e causa um atrito dentro de casa, dentro da igreja, dentro do ambiente de trabalho no qual você se relaciona bem com uma pessoa, qual é o resultado? A gente não se sente bem. A consequência disso é que parece que cria uma mágoa no nosso coração. Isso atrapalha até mesmo no nosso relacionamento com Deus. Porque Deus ele proporciona o bom relacionamento, a união entre os irmãos. Se eu não estou bem com meu irmão, automaticamente isso vai influenciar no autor dos relacionamentos, que é Deus. Sem dúvida nenhuma. E é por esse motivo que a Bíblia apresenta, a palavra de Deus apresenta um tipo específico de sacrifício que na Bíblia diz que é o sacrifício da comunhão, é o sacrifício pacífico, que é justamente para... Como é que eu posso falar, gente? Para demonstrar o que está faltando no nosso coração. A gratidão a Deus pelos nossos relacionamentos aqui na Terra. E eu gosto desse sacrifício específico, pastores, porque de alguma forma a Bíblia não só fala da importância da união que nós temos que ter uns com os outros, Sim. mas fala também como nós podemos reunir uns com os outros. Como é que eu vou resolver a treta aqui dentro de casa? Esse sacrifício, ele mostra o caminho. Exatamente, muito bem colocado, Júnior. Até que essa oferta que você está citando, que é a oferta de paz, é interessante que ela era dividida em 3 partes, né? Sim. A gordura queimava para Deus, o peito e a coxa iam para o sacerdote, o que sobrava, o ofertante era obrigado a comer com sua família e amigos num determinado lugar, determinado por Deus. Ou seja, Deus já proporcionava a refeição e falava, amigo, tá com problema? Calma aí, vou te dar uma refeição aqui, você vai juntar com todo mundo. Exatamente. Nosso famoso junta-panelas hoje, né? Oh, coisa boa, Coisa boa, né? Muito bom. Vamos lá, né? E com comida na mesa, todo mundo batendo papo, fica mais fácil de se acertar ali, né? Verdade. Mas agora, claro, o objetivo de Deus não era a comida, mas sim o que você falou, Júnior, a união, né? E Porque... pode prestar atenção, reúne... Gente, cara, atenção, câmera, aproxima aqui. Os meus olhos aqui, que são lindos e maravilhosos, que durante o dia são azuis e à noite castanhos. Então presta atenção. Pode prestar atenção. Vai reunir na casa de alguém e não tem comida. É chato, é triste. Coloca uma comida na mesa. Rapaz. Mês passado a gente teve aí o Dia dos Namorados, né? No mês Sim, passado. sim. E pode prestar atenção, teve gente que deu flores ali. Bacana, legal. Mas quem deu comida saiu na frente, cara. Quem deu comida saiu na frente. Se deu suas flores Não, e levou pra jantar, não tem E problema. você Aí não acha deu que certo. essa ideia veio de quem? Mas do ser humano que não foi. Não foi. Deus sabe todas as coisas, Mas né? claro. Essa oferta pacífica, né, do capítulo 3 de Levítico, é uma oferta que era voluntária, né? Você ia lá voluntariamente, mas o X da questão, né? O que eu gostei bastante sobre essa oferta é que ali todo o povo, sacerdote, o povo comum, né? Todas as tribos se reuniam para aquela oferta, né? Então eles estavam totalmente em comunhão. E para quê? Né? Para exaltar o nome do Criador, né? Que, Sim. como você falou, Júnior, né? O autor da comunhão. Então ele se une ali, toda a congregação, todo o povo escolhido por Deus, para se unir, não só eles, né? Porque o propósito também não era só unir ali os seres humanos, que era uma reunião linda, maravilhosa, mas ao mesmo tempo sabendo que Deus ia trazer eles, né, todos para perto dele naquele momento, e juntos todos iam viver em comunhão, Deus e seus filhos, né, os seres humanos. Interessante isso que você falou agora, Léo, porque assim, existem 2 tipos de comunhão, né? Pelo menos 3 tipos de comunhão. Aqui na Bíblia tá te falando sobre a comunhão, a gente com os nossos irmãos e amigos, vamos chamar de comunhão congregacional. Existe a comunhão pessoal, você e Deus, mas também existe a comunhão familiar, né? Então hoje a gente encara os 3 tipos de comunhão. E sempre que eu tô pregando nas igrejas, eu sempre deixo claro pros irmãos o seguinte: a comunhão com os amigos e com a igreja é uma comunhão necessária, a comunhão coletiva, né? Mas a salvação é individual. Então a comunhão coletiva, ela até te ajuda na caminhada, mas ela não te salva, porque a salvação é individual. A comunhão familiar, ela também te fortalece e te ajuda na caminhada, mas também não te salva. Porque, volto a falar, salvação individual. Agora, a comunhão individual, que é aquela que te leva ao encontro com Cristo, que te leva a uma intimidade com o Salvador, que te traz Cristo para a sua vida, é essa que traz a salvação, porque é aí que Jesus entra na sua vida. E aqui, prestem atenção numa coisa: qual é a primeira comunhão que morre na vida do cristão? O pessoal costuma ir para a igreja, o pessoal costuma estar se relacionando com a família, mas quando fala eu e Deus, a primeira comunhão que morre normalmente é a comunhão individual. É a comunhão pessoal, né? É aquela que o pessoal fala assim, não, mas pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, tô trabalhando demais, tô estudando, tenho academia, tem isso, tem aquilo outro. E ontem, num dos episódios passados, você estava aqui, eu citei o seguinte, que se tem uma coisa que a rede social vai servir nos últimos dias, é pra Deus chegar lá na frente e perguntar pra você assim, ei, o que você fez com o seu tempo? Ah, Deus, eu não tive tempo pra me relacionar contigo. Teve, não? Vamos ver quantas horas você gastou aqui de Instagram, de Twitter, de Facebook, né? Exatamente. E aí vai pesar, né? Isso que você falou é tão verdade, né? Que
quando você pega o retrato da igreja em si, você vai ver que eles já quebraram o relacionamento individual com Deus, mas você vai ver ele indo pra igreja. Normal, Culto após culto, naturalmente. culto após culto. E quando ele fala assim, abandona a igreja e você agora com... Cadê fulano, né? Não tá mais aqui na igreja em comunhão com os irmãos. Na verdade, ele já tinha perdido a individual. Ele tava indo ali porque talvez gostasse do ambiente, gostasse de estar com o povo de Deus, que é maravilhoso. Sim. Mas ao perder lá atrás, não fez com que ele perdesse totalmente ainda a comunhão da igreja. Sim. Até com a família, né? Porque ele convive com ela. Sim. Mas aí começa lá e termina, né, em uma apostasia lá na Até frente. porque a igreja ela não é um provocador, mas o resultado. Em que sentido? A gente ora, a gente estuda a Bíblia em casa, Sim. a gente conversa com Deus, e como resultado nós vamos querer frequentar lugares onde se ensina aquilo que na nossa comunhão diária a gente aprende. Uhum. E é por isso que a gente vai à igreja. A gente vai à igreja porque ali ensina sobre aquilo que a gente está diariamente ali em contato, que é a Bíblia, que é a oração, que é o relacionamento com Deus. E quando a gente deixa de estudar a Bíblia, a gente deixa de orar, essa comunhão individual com Deus vai, digamos assim, definhando, e por nossa escolha, porque, gente, olha, ninguém sai da comunhão de Deus do dia para a noite. Não. É gradativo e é sutil. Porque a gente passa por uma dificuldade, essa dificuldade desanima a gente, porque a gente está orando para Deus, pedindo para Ele resolver um problema que a gente está passando. De alguma forma não se resolveu, e eu quero deixar uma reflexão aqui. Quando eu entrego alguma coisa nas mãos de Deus, e aquilo não deu certo ou não dá certo, querido, você entregou nas mãos de Deus. Está com Ele. Se não deu certo, talvez não era para dar. O resultado da gente entregar algo nas mãos do Senhor é que pode vir um sim, pode vir um não, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Essa que é a verdade. Só que a gente está tanto na expectativa daquela resposta, e quando recebemos outra, essa comunhão vai definhando. A gente pensa que Deus está contra a gente. É que nem aquela criança, pode prestar atenção. Quando a criança recebe o não do pai e da mãe, o que é que faz? Berra, chora. Primeiro, na tentativa de fazer o pai ou a mãe mudar de ideia. Mas se não muda, qual é o sentimento que aquela criança ali, na imaturidade, tem? Papai não me ama. Mamãe não me ama, porque se não me atende, então esse amor não é verdadeiro. Sim. E é isso que muitas vezes a gente faz com Deus. A gente quebra esse relacionamento e aí depois de deixar de ler a Bíblia, depois de deixar de orar, a gente deixa de frequentar a casa do Senhor. Porque agora a gente não está mais alimentando o nosso coração com a Bíblia, com a oração. A gente está alimentando com o nosso achismo. E lá na igreja a gente não tem achismo, lá na igreja a gente tem a Bíblia. Sim. Então tudo é um resultado daquilo que a gente está plantando hoje dentro de casa. E a pergunta que eu faço hoje é: como é que está a nossa comunhão individual, né, pastor? Muito bem colocado. Como é que a gente está conversando com Deus? Como é que a gente está apresentando para Ele? Mas principalmente como nós estamos recebendo aquilo que Ele está nos oferecendo. A gente está levando para aquele lado, dele não está me dando o que eu quero, então ele não me ama, ele não gosta de mim. A gente faz como uma criança, berra e se comporta como alguém imaturo, simplesmente dizendo: se Deus não me dá, então é porque Ele não me ama. Ou será que a gente está olhando para um olhar mais maduro? Se não deu certo depois de entregar nas mãos de Deus, talvez esse seja o melhor caminho. A comunhão, pastor, individual, importantíssima, né, na nossa vida, ela vai fazer algo maravilhoso, né? Quando você está na tua casa e segue ali os passos de Jesus, né? Fecha o quarto, vai orar, vai estudar a Bíblia, e você começa a descobrir quem é Deus através da Bíblia. Aí, por exemplo, eu estou na minha casa também estudando a minha Bíblia, o Júnior está na dele estudando, e a gente lê, talvez naquele dia a gente lê o mesmo versículo, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos. Então, essa é a comunhão minha com Deus, individual. O que é que ela causa agora? A gente começa a querer estar com pessoas que pensam igual a gente. Poxa, eu preciso fazer um plano de evangelismo aqui, né, para ir pregar. E a gente agora, eu consigo achar em você ideias. Por quê? Porque você também foi impressionado, né? Então, a comunhão com Deus leva a gente à comunhão em grupo, em comunidade também. Muito bem colocado, e aqui eu estava lendo um texto aqui dentro da lição, um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, se você quiser acompanhar na sua casa aqui, 1 Coríntios 10, versículos 21, e eu já vou falar para vocês o que eu quero dizer com esse texto. 1 Coríntios 10, versículo 21. Paulo, ele diz o seguinte na carta de Coríntios: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes na mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que Ele? Perceba uma coisa que é interessante. Eu estou lendo esse texto pelo seguinte: vocês estão falando da questão da comunhão, de estar na presença de Deus, de buscar estar conectado com Deus. E Paulo literalmente está dizendo aos coríntios o seguinte: ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao inimigo de Deus. Não dá para você sentar nas duas mesas.
Isso significa que para eu me aproximar de Deus, eu vou ter que fazer escolhas. Vou ter que fazer agora concessões e também vou ter que fazer escolhas. Talvez eu tenha que deixar de lado algumas coisas que eu gosto, mas que não pertencem ao reino de Deus. Talvez eu tenha que abrir novos hábitos que eu não tenho, mas que eu preciso, que eu necessito. E talvez eu tenha que mudar coisas na minha rotina para me aproximar de Deus. Isso é fazer as escolhas necessárias, né? E é curioso que agora, quando a gente vive num século tão relativista, num século tão humanista, as pessoas não estão habituadas a fazer suas escolhas. Elas estão habituadas a ter todo mundo que busca favorecer os desejos, os prazeres e as vontades. É o que você falou ainda agora, Júnior, da história da criança, né? Os pais de hoje não querem mais dizer não, os pais de hoje têm medo de frustrar a criança, os pais de hoje têm medo de fazer as crianças chorarem. Só que agora, quando a gente olha para a vida real vai te fazer chorar, amigo. Você querendo ou não, ela vai te fazer chorar. E quando a gente fala do relacionamento com Deus, Deus em alguns momentos vai permitir as lágrimas, vai permitir a dor, porque Deus quer te moldar para o caminho do céu. E para isso você também precisa entender a palavra que eu usei no outro podcast, né, Léo? Disciplina. Que sendo disciplinado agora, algumas coisas não fazem parte da rotina. Eu gosto, mas eu vou ter que tirar. Eu gosto de maratonar vários filmes aqui, filmes de terror, séries que são, quem sabe, séries de orgias, séries com teor sexual, ou séries depravadas, ou séries violentas. Isso me ajuda na comunhão com Deus? Não me ajuda. Isso destrói meu cérebro. Então agora o que eu tenho que fazer? Destrói minha comunhão com Deus. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que agora começar a mudar os hábitos. Não dá para eu sentar nas duas mesas. Já disse Paulo. Eu preciso sentar ou na mesa de Deus, ou na mesa do inimigo de Deus. E hoje em dia o que tem acontecido aí? E agora vamos abrir um parênteses um pouquinho, não está aqui na lição, mas eu queria escutar a opinião de vocês. O que tem acontecido hoje? A gente vê as redes sociais dominando, jovens que já não são mais agora, como é que eu posso te dizer, visitantes ou, quem sabe, pessoas que estão buscando entretenimento, mas são totalmente dependentes das redes. E o que as redes têm oferecido para a molecada, em termos de comunhão? Tem ajudado ou tem depreciado, tem destruído? O que vocês me dizem, meninos? Eu acho que afasta bastante da comunhão, né? Por exemplo, você falou de algumas séries que as pessoas costumam assistir. A rede em si, ela vai estar o tempo todo fazendo propaganda dessa série. Então, quando você vai ali maratonar, né, como foi dito, você se tranca, você fica ali sozinho, né? Você geralmente se afasta das pessoas e começa agora a ficar no seu mundo solitário. Abandonando o contato com o ser humano. Eu tava vendo, e às vezes a gente também agora assim, indo um pouco pro passado, às vezes a gente condena muito a toda a tecnologia de hoje, mas eu vi uma figura muito interessante, né? Lá quando saiu aí os inscritos, talvez, né? Tinha duas fotos, né? Uma foto lá atrás, né? Talvez década de 60, tava ali preto e branco, tinha vários homens encostados na parede lendo o jornal. E aí a outra do lado tinha vários homens encostados na parede com o celular na mão, né? Então, essas coisas que distrai, né, distrai a mente do ser humano, não é só de hoje, não, né? Ela já acontece há muito tempo. Agora vai mudando, né, de acordo com o tempo, com a época, com a cultura, vai mudando um pouco, mas vai conseguindo ainda o objetivo que conseguiu lá atrás. Vai se aprimorando, né, cada vez mais e consegue atingir a nossa mente ao ponto de nos tirar a comunhão com Deus e, por consequência, tirar a comunhão também com a comunidade cristã, com a comunidade social e, por fim, até com a comunidade familiar, que aí chegou em um momento que já está bastante degradado, né? Toda a sua comunhão. Você falou aí de 3 comunhões, pelo menos, né? Então, chega nesse momento, acabou a comunhão. Talvez a pessoa não saiba nem mais o que é comunhão. A pergunta é, por que nós assistimos tantos vídeos na internet? Qual é o objetivo de alguém pegar um celular, o computador e assistir tanto YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, por aí vai? De alguma forma, assim como acontece no alcoolismo, muitos querem fugir da realidade, que é uma realidade triste. Sim. São os viciados em dopamina, em serotonina. E aí eu concordo muito bem com o que o pastor falou, porque olha só, o meu pai, ele não sabe mexer de jeito nenhum no celular. Meu pai tem aquele lanterninha, Sim. Um abraço pra ele aqui, viu? Mas ele gostava muito de assistir televisão, passava horas na frente da televisão. Júnior, não é rede social, ok, mas a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que tira Deus do centro de do prioridade. centro é o dinheiro, é o trabalho, que é uma coisa boa, é o exercício, que é uma coisa boa, mas tudo aquilo que tira Deus do centro se torna prejudicial. Gente, vamos pensar que o inimigo pegou a Bíblia, que é sagrada, Sim. que é a palavra de Deus, deturpou e utiliza ela deturpada e engana as pessoas. Você presta atenção, qualquer coisa que nos atrai pode ser utilizado para tirar Deus do centro. E aí entra uma questão muito importante que eu quero só relacionar com o que está sendo dito aqui. Sentimentalismo.
é a pior desgraça que a gente está vivendo hoje. Eu só faço o que eu tenho vontade, na hora que eu tenho vontade, do jeito que eu tenho vontade. Sim. Eu vou dizer uma coisa, pastor, eu trabalhava na Rede Novo Tempo como editor-chefe de jornalismo da rede, de rádios. Legal. E eu entrava no ar às 5 da manhã. Mas eu vou dizer uma coisa, dava uma vontade de ligar pro chefe assim, às 4h30, ou mandar uma mensagem, tô doente, passei mal. Não vou conseguir, Não vou conseguir. Hoje não vai dar. Ele, chefe, desculpa, você tá me assistindo. Mas é verdade, me deu vontade de fazer isso muitas vezes. Mas várias vezes. Sim. E por que eu fui trabalhar? Porque, primeiro, claro, é a minha responsabilidade. Segundo, tem um salário que me espera no final do mês que eu preciso pagar a conta. Gente, vamos ser realistas. Eu tenho aluguel para pagar, eu tenho um carro para manter. Sim. Mas, quando é com Deus, eu só vou estudar a Bíblia quando eu tiver vontade. Eu só vou estudar a lição se eu tiver vontade. Eu só vou à igreja se eu tiver vontade. Porque se eu fizer sem vontade, eu vou ser hipócrita. E a gente esquece que hipocrisia não tem a ver com sentimento, tem a ver com aquilo que eu digo e não faço. Sim. Então, eu acho que isso está fazendo com que a gente meio que deturpe, mude as coisas de uma tal forma que a gente não vive mais aquilo que a gente aprende, a gente vive aquilo que a gente sente. E o que a Bíblia fala, pastor, sobre viver aquilo que a gente sente? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. É o coração do homem. Então, será que a Bíblia já antes, há muito tempo, já não estava alertando sobre a nossa realidade? Eu quero muito ver as redes sociais, eu quero muito assistir uma série, eu quero muito assistir um filme. Gente, nós temos que escolher em algum momento, ou vamos ser dominados pelos nossos sentimentos, sim, ou vamos ser dominados pela vontade de Deus. Não vai ter meio termo. Ou a gente faz isso ou faz aquilo. Mas tem, Júnior, como a gente agregar a vontade minha e a vontade de Deus? Claro que tem, mas isso é com o tempo. O viciado, ele quer a droga, ele quer o álcool. Até ele chegar no ponto de não querer mais, de não sentir mais vontade, é um processo. Mas até ele chegar nesse patamar, ele precisa galgar essas pedras que estão aqui embaixo. Ele vai sofrer, vai chorar, vai passar noites em claro. Mas até ele chegar no momento em que ele vai unir a vontade humana com a vontade divina, é um processo que a gente precisa decidir quando vamos começar a trilhar esse caminho. Quando é que a gente vai começar esse processo? Muito bem colocado, Júnior. E é interessante que agora você falou algo que parte da gente a iniciativa, mas existe uma ponte que nos liga. Porque no final das contas, como você falou, a gente vai se afastando, vai tendo os nossos gatilhos químicos, o mundo vai nos levando para uma dependência, e como você muito bem falou, essa dependência química de dopamina e de outras coisas mais, não está vinculado somente a redes sociais ou à televisão, a qualquer tipo de coisa que possa te afastar de Deus. E é natural, nós sendo carnais, queremos nos afastar ali e ficarmos até bem durante um tempo, apesar de estarmos vazios. Aí Deus vem e providencia uma ponte. A ponte que te liga de volta a esse Deus é Cristo. A iniciativa de salvação partiu de Cristo e agora eu sempre costumo dizer aos meus jovens o seguinte: salvação partiu de Deus para o homem, mandou pela graça. Agora a comunhão parte do homem para Deus, que é eu buscando estar na presença desse Deus. Então agora, como você falou, às vezes eu não estou ali na presença, mas agora eu tenho que mudar, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que reconhecer a minha necessidade e eu tenho que fazer agora todos os preparativos necessários para eu estar na presença. Quando você estava no seu trabalho às 5 da manhã, eu tenho certeza que às vezes você não estava com todo aquele gás e aquela energia, mas o pensamento no salário te mantinha ali, né? Tem responsabilidade. Tem a responsabilidade, né? Imagina só, para eu estar no trabalho às 5 da manhã, imagina que horas que eu acordo. Isso aí, 3h30, 4 da manhã você tinha que estar de pé, né? Imagino. Agora, eu fico pensando no seguinte, Junião, que a gente tem muita responsabilidade com tudo que é necessário para o mundo, mas temos pouca ou nenhuma responsabilidade com tudo que é necessário para a salvação. A gente leva a sério a nossa vida profissional, a gente leva a sério a nossa vida amorosa, a gente leva a sério a nossa vida pessoal, mas a gente não leva a sério a nossa vida espiritual. Tem muita gente brincando de ser cristão, tem muita gente brincando de obter salvação, tem muita gente brincando de conhecer Cristo, mas não está levando a sério. A gente brinca, mas a realidade, Daniel orava 3 vezes por dia. Todo mundo sabe que deve orar, mas eu sei que tem uma vida de oração, mas quantas vezes eu estou orando? Eu sei que eu preciso da palavra, mas eu estou estudando. Eu sei que eu preciso estar na presença do Senhor, mas eu estou buscando. Então eu não vivo aquela vida e depois eu reclamo do distanciamento. Mas pastor, eu não estou sentindo Deus na minha vida. Mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus comigo. Mas calma aí, amigo, você está vivendo um distanciamento contínuo que você buscou, não foi Deus. Deus está no mesmo lugar. Então o que você tem feito para romper esse distanciamento, para ter essa comunhão de volta, né? E agora vem aquela questão da ponte. Existem 2 pontes, a lição colocou isso muito bem. A primeira ponte é o relacionamento com os que estão ao seu redor, que te ajudam, te puxam, te levam na direção do céu, né? Te ajudam empurrando, mas a ponte que verdadeiramente te conecta com o céu é Cristo.
a suprema ponte, que através do sacrifício dele trouxe, ele derramou o sangue para que a gente pudesse agora estar se conectando com o céu ali, né? E a gente vê algo muito interessante. Você vai olhar aí, você estava falando, Júnior, sobre as redes, a televisão e tudo mais. Uma das imagens mais atacadas no mundo atualmente é a imagem da nossa ponte, que é Cristo, né? Exatamente. É incrível como as pessoas querem ridicularizar Jesus, né? Verdade, pastor. A gente falou da quebra da comunhão lá no Éden. E a gente precisou da ponte. Qual foi a ponte? Deus desce ali e mata o cordeiro. O cordeiro é a ponte. A gente está estudando o livro de Levítico, que tem vários sacrifícios. Os sacrifícios, né, de Levítico aponta para Jesus. Por quê? Porque Jesus é a ponte. Os sacrifícios ali apontados para Cristo é a ponte para você restaurar a comunhão com Deus. Quando você vai para o Novo Testamento e você vê Paulo falando, né, só há um mediador entre você, ser humano, e Deus. Quem é o mediador? Ele fala Jesus Cristo, o justo. Essa é a ponte, a maravilhosa ponte. Então temos que trilhar por essa ponte. E como é que eu trilho por essa ponte? Né? É comunhão com ele, em primeiro lugar, antes de tudo. Como você já falou bem aí, orar, ler a Bíblia. Né? Porque enquanto a gente está ligado com Deus, né, com Jesus, usando essa ponte maravilhosa, porque ele nos agracia com isso. Eu lembro agora também quando a gente volta lá para Jacó está tendo uma luta, e a gente vê uma ponte agora em forma de escada. E quem representa aquela escada? Jesus. Né? Toda a ponte que tem entre a humanidade e Deus sempre vai apontar para Jesus. Precisamos de Cristo, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Né? Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Exatamente, meninos, muito bem colocado aqui, e a lição ela tá maravilhosa, né? Ela vem aqui crescendo, e se a gente deixar, o tema vai ganhando a gente, mas a produção já me avisou aqui no ponto que a gente está caminhando pro final aqui, e eu vou ter que correr com esse final aqui, porque a produção já tá em cima de mim aqui, meninos. Mas aqui, na nossa lição falou sobre o príncipe da paz e sobre o reino dos pacificadores, né? Todo aquele que serve a Deus deve ser um pacificador por natureza, não porque ele faz a paz sozinho, mas porque ele leva Cristo, o rei da paz, né? E eu queria saber o seguinte de vocês agora: nesse reino existe bandeiras que vão distinguir esse reino, ou é uma bandeira só que une todos? Como é que funciona esse reino? E aí, meninos? Vai lá. Olha, um de cada vez, senão vira bagunça. Olha, eu gosto de pensar que nós somos filhos de Jesus. Por que eu penso nisso? Porque os ensinamentos de Cristo, a partir dos ensinamentos de Cristo, foram feitas constituições em diversos países do mundo. Se a gente pega a nossa Constituição, a gente vê que boa parte, ou quase toda a base da nossa Constituição brasileira é fundamentada na Bíblia. Claro, não é uma Constituição pura no sentido de ser a Bíblia. Sim. A Bíblia é a Bíblia. Mas muita coisa que está lá está na palavra de Deus. Foi baseada na palavra de Deus. E qual é o princípio básico de uma nação? Por que a gente tem fronteiras? Claro que é uma concepção muitas vezes equivocada do ser humano. Mas por que a gente tem fronteira? Por que a gente coloca uma grade em casa? Porque a gente quer ter paz. A gente não quer entrar em conflito. A gente não quer que um bandido entre na nossa casa, coloque uma arma na nossa cabeça e de alguma forma aquilo provoque uma agonia, um desespero dentro do nosso coração e principalmente na nossa família. Sim. Nós, como seres humanos, temos uma concepção errada do que é paz. Mas quando Jesus, ele nos ensina de fato o que é paz, é aquilo que a gente comentou no começo da lição. Que quando nós estamos próximos e conectados com Jesus, a gente entende que se faltou dinheirinho para pagar a conta no final do mês, a gente não vai se desesperar. Se por acaso alguém gritou com a gente na rua, no trabalho, em qualquer lugar, a gente não vai levar de volta, a gente não vai revidar. Se você está lá no trânsito dirigindo, alguém cortou você, te fechou ali, e pode até subir, mas em nome de Jesus desce de novo aquele sentimento de você desce querer o sangue revidar. de novo, desce fica tranquilo. Sangue, porque você entende que a tua paz é muito preciosa. E esse reino que Jesus prega na Bíblia para o nosso coração é um reino de pacificadores. Então entenda, para eu fazer parte desse reino, eu preciso ser um pacificador. Júnior, mas eu não sou pacificador coisa nenhuma. Se alguém me joga uma pedra, eu quero jogar um tijolo. Eu estou acompanhando agora, mas a minha vontade agora é de dar na cara daquela pessoa que fez isso ou aquilo. Ok,
Mas todos nós somos diferentes. E aí é que mora o segredo. É que cada vez mais que a gente vai se relacionando com Cristo, a gente vai aprendendo sobre Ele. Não tem aquela história, diga-me com quem Andas. tu andas, e eu te direi quem tu és. Já aconteceu que quanto mais você anda com aquela pessoa, mais você admira aquela pessoa. E quanto mais a gente admira aquela pessoa, mais a gente quer ser igual àquela pessoa. Sim. Esse é o sentimento com Cristo. Quanto mais a gente anda com Ele pela Bíblia, mais nos tornamos como Ele, pacificadores. E como consequência, pastor, a gente integra a família de pacificadores, que é a família que vai tomar posse, que vai entrar, que vai ingressar ali no reino dos céus. Muito bem colocado, Juninho. Então, quanto mais intimidade eu tenho, mais parecido eu Mais fico com ele. parecido, exatamente. Esse Então, é o logo segredo. a paz vai fluir através de mim, porque Cristo vai estar comigo. Exatamente. Que maravilha, né, Léo? Além de parecido, eu vou um pouquinho mais além, né? Mas além de parecido com A gente fica até Cristo- mais bonito, né, pastor? É, É verdade. pelo Eu menos digo para as tenta. pessoas, antes eu era feio. Agora eu tô bonito. Agora eu tô bonito, entendeu? Pelo menos eu me acho. Mas é verdade, não. É verdade, a gente fica mais bonito mesmo. Deus dá um brilho surreal na vida do ser humano. Então a gente fica parecido com ele, temos o brilho dele. E Mateus, no capítulo 5, tem as bem-aventuranças, né? E falando de pacificador, não poderia deixar de citar esse verso que fala, né, que além da gente ficar parecido com Cristo, diz assim, ó, felizes, no verso 9, capítulo 5 de Mateus, felizes ou bem-aventurados os pacificadores, por quê? Serão chamados filhos de Deus. Nossa, que privilégio, hein? Né? Que Somos privilégio. agora parecidos, mas não só parecidos, somos filhos também, porque fazemos aquilo que ele Não somos órfãos, né? não somos órfãos. Somos filhos do... Olha, do meninos, está extraordinária a nossa lição, mas infelizmente nosso tempo tá acabando aqui. Uma pena, né? Eu já posso ouvir o pessoal de casa falando assim, né? Já tá pena. acabando, que pena, né? Mas é o seguinte, meninos, antes da gente terminar, vem aquele momento de você deixar o seu recado final pra galera que tá em casa, tá legal? Então vocês já não vão falar mais comigo, vocês vão falar direto pra eles na câmera de vocês qual é o recado final de vocês. Acho que eu vou começar aqui pelo Léo, depois eu passo pro Júnior. Pode ser, Júnior? Pode ser. Então, Léo, começo contigo. Qual o seu recado final pra molecada que tá em casa? Olha pra sua câmera e manda bala, Léo. Pastor, no capítulo 22 de Mateus fala de uma boda, né, que é a boda do Senhor com sua noiva, né, é um casamento, e ele faz um convite à sua igreja, e ele chama para ceia. Eu só queria citar mais sobre essa questão da ceia, né, a ceia naquela cultura, a alimentação, ou junto com toda a família ali, é um alimento que é o principal. Essa ceia une toda a família, em volta de uma mesa, e aí a gente volta ali pro alimento, pra comida, né, coisa maravilhosa, né, quando a gente se reúne para se alimentar. Mas a questão não é o alimento, a questão é estar junto, ao mesmo tempo que você está junto com tua família, você se aproxima de Deus, né? Deus, ele nos faz um convite hoje, né? Porque um dia ele vai chamar a gente para a festa dele. Na festa dele vai ter uma grande ceia, parecida com a da cultura daquela época, no qual reunirá todos em comunhão, em uma só mesa, junto com, como eu já falei ali nas bem-aventuranças, né, junto com o nosso Pai que é Deus. Então eu quero convidar você que está de casa, nos ouvindo, prestando atenção na lição, venha fazer parte também dessa ceia junto conosco. Amém, Léo. Obrigado. É um convite que você fez pra galera aí. Muito bacana. Junião, qual o seu último recado pra galera que tá em casa? Olha, olhando para essa galera bonita que está nos acompanhando, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está desesperado, ansiosa, sem paz na vida? Às vezes tem tanta coisa que na nossa vida dá errado. E como a gente falou agora durante essa edição, tem coisa que de fato era melhor que não desse certo. Mas tem coisa que a gente luta tanto para dar certo e não dá. Bate o desespero no nosso coração e a gente pensa que Deus abandonou a gente de alguma forma. E esse sentimento de abandono leva a gente à ansiedade, a não dormir mais à noite, a viver sobressaltado. Sabe o que essa lição está falando para você? Que o príncipe da paz está na direção da tua vida. Ele está cuidando de todas as coisas. E quando acontecer aquilo que tem que acontecer, você vai ver que não era necessário o desespero que hoje você talvez está cultivando no teu coração. O convite que eu tenho para você hoje é: durma bem à noite, viva bem. A tua paz, a paz que Deus vai te dar a partir de agora, em nome de Jesus, não é uma paz desse mundo, que se quebra facilmente pelo primeiro desespero. É uma paz inabalável, que independente do tamanho da tempestade, ela permanece no teu coração. Então hoje a gente vai estar encerrando com essa mensagem para você.
o príncipe da paz está no controle da história da tua vida. Muito bem colocado, Júnior. Muito obrigado pela sua mensagem final. Minha mensagem final para você de casa é que a ponte está colocada e como o Júnior e como o Léo muito bem falaram aqui, existe um convite para você participar pela ceia, existe um Senhor que controla a tua vida e existe uma ponte que pode te ligar para o céu e essa ponte é Jesus. Então, amigo, não perde mais tempo, se conecta com Deus e continua estudando a tua lição da Escola Sabatina. A gente está terminando por aqui o nosso Prega Lição número 4, mas antes de terminar, Júnior, você ora pra gente? Claro, vamos orar então. Querido Deus e grandioso Pai, a nossa gratidão pelo que conversamos, pelo que aprendemos. Obrigado porque o teu santo e bom Espírito esteve presente aqui conosco. Amém. Mas não só aqui, pertinho da gente, que reunidos estamos para conversar sobre a lição, mas também esteve presente na vida de cada pessoa que está nos acompanhando pela internet. Amém. Eu te peço uma bênção especial para ele, para ela, que o Senhor permaneça conosco, porque só com a tua companhia é que a gente vai de fato conseguir vencer as provações do mundo. Amém. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Júnior, pela oração. Obrigado, Eu que Léo, agradeço. pela participação. Meninos que estão em casa, muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Você já sabe, semana que vem a gente se vê aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central, no nosso Pega Lição, às 3 da tarde. Te vejo lá. Valeu!